altar dentro da igreja evangélica, sempre se fala, venha para o altar, leve seu sacrifício para o altar. Será que isso tem sentido? Primeiro temos que conhecer a palavra misbeach, que é altar em hebraico. Isso, logicamente, se refere ao lugar específico, que era com pedras, era uma edificação, enfim, ou uma estrutura, como definiu o próprio Eterno ali no livro de Shemot, no livro de Êxodo, e ali se sacrificava, ali se derramava sangue, se sacrificavam cordeiros, machos cabrios, bois, enfim, tudo isso na ritualística do culto para os judeus, o culto judaico, certo? Também havia altares para deuses pagãos, com certeza isso fazia parte da realidade, o grande desafio de Deus manter o povo no seu altar, segundo o culto judaico, para que não se desviassem para outros altares malignos pagãos. Agora, para nós, igreja, onde está o altar? Será que está dentro do salão onde as pessoas se reúnem? Então nós precisamos analisar isso, porque às vezes começamos a falar coisas que não procedem do que é realmente a verdadeira doutrina. Então, o altar na cultura judaica, ele ficava na ordem fora da Mishkan. Para quem não sabe, Mishkan é o tabernáculo. Aqui nós temos a palavra Misbeach, que é altar, e Mishkan. Para quem não sabe, a Mishkan, que é o tabernáculo, havia uma sequência em ordem, e esse altar ficava fora da tenda, ficava no átrio. Você sabe que ficava o átrio, né? Ali ficava o altar, a pia de bronze, aí vinha o Hakodesh, que seria o lugar santo, e Hakodashim seria o santo do santo, onde ficava já a Arca da Aliança, Aron Abrit. E no lugar santo estavam os utensílios ali, a menorá, a mesa dos pães, o altar do incenso. Mas fora da Mishkan estava o altar. Ou seja, todo o trabalho que seria feito dentro da Mishkan não seria possível se ele não sacrificasse primeiro. O sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas, sacrificavam fora. O povo assistia no átrio para se sacrificar fora, ou seja, era proibido entrar na Mishkan, no tabernáculo, se não sacrificasse primeiro. Então, já começou errado, porque muita gente fala, o lugar do altar é lá na frente, é lá onde está o púlpito, lá é o altar, venha para o altar. E são costumes que estão dentro da igreja que devem ser extirpados porque não procedem. E já vemos a necessidade de um altar fora para que venha um sacerdote, um levita e entre limpo de culpa, porque primeiro se sacrificava, certo? Agora, quando nós vemos altares dentro de um templo, de um prédio, vamos falar assim, podemos associá-lo à cultura pagã. Todos os altares, preste atenção, todos os altares pagãos, ou na maioria, tanto na cultura greco-romana, ou na própria cultura romana que copiou tudo da Grécia, entre outras culturas, na maioria, eram colocados dentro dos templos, na parte dos fundos, ou seja, tinha entrada e lá nos fundos, lá na frente, era colocado o altar, ou seja, quem entrava precisava se envolver nesse culto e precisava adentrar nesse templo, nesse, entre aspas, santuário, para poder sacrificar. Todos os templos pagãos tinham altares dentro do templo, e ali estavam seus ídolos. Na cultura romana, na cultura grega, você vai ver esse panteão de ídolos, e com certeza isso era paganismo puro, entre outras culturas. Havia, logicamente, cultura que tinha altares fora do templo, porém, na maioria estavam dentro do templo. Agora, quando Roma perseguiu os cristãos, e houve toda essa perseguição, não havia nem templo, porque o próprio templo ali dos judeus em Jerusalém foi destruído no ano 70. Ano 70 depois de Cristo, Tito destruiu esse templo. E não houve mais templo até agora. Então, nós não podemos falar de um altar dentro, nem da Mishkan, nem dentro do templo. Eichal, é difícil de falar. Eichal, que seria o lugar sagrado para os judeus, que seria o templo em si. Sempre quando aparece a palavra templo, santuário, aparece a palavra Eichal. Quando agora não há mais templo e agora os seguidores de Yeshua HaMashiach se espalham,
começam a juntar-se em casas, em lugares, em aposentos, onde estavam ali louvando, adorando, exaltando ao Senhor. E ali não havia altar, não havia altar, porque agora estavam na fé em Cristo. Cristo é o nosso sacrifício. O Hebreu diz que ele é o sacrifício eterno e acabou o tipo de sacrifício, não havia mais demanda de altar. Então não podemos dizer que dentro da igreja há altar. Agora, o problema é que com o tempo a igreja foi se paganizando. E com Constantino, procure na história quem foi Constantino, ele, como imperador, ele associa agora a fé cristã para Roma. E ele oficializa o casamento entre Roma e a igreja cristã. E aí surge uma igreja adulterada, que é a Igreja Apostólica Romana. Não esqueça que a Igreja Apostólica de Jerusalém sempre será de Jerusalém, porque Jerusalém é a nossa referência. Inclusive, o próprio Paulo ensina em Gálatas capítulo 4, versículo 26, diz que nós temos uma referência agora celestial de uma mãe que está nos céus. E temos uma mãe nos céus. E essa mãe é a Jerusalém celestial. Procure lá em Gálatas capítulo 4, versículo 26. Então, temos uma Jerusalém terrena, que simboliza muita coisa, não vou falar sobre isso agora, e ela é a base para que se levante a Igreja Apostólica de Jerusalém. E de Jerusalém se espalhou para o mundo inteiro. A igreja nunca foi romana, a igreja verdadeira nunca teve a sede em Roma. O casamento que Constantino fez, que foi um cambalacho, uma maracutaia, de unir o Estado à igreja, foi por conveniências pessoais dele, como também política, de poder, de autoridade para poder governar e assim, logicamente, atingir muito mais lugares com a fé cristã, entre aspas, agora associada ao Estado. E aí o que acontece? Os templos romanos, pesquise, cultura romana, religião romana, é tudo paganismo, paganismo. Os templos eram pagãos. E esses templos tinham os altares dentro e lá na frente. E agora, com a nova fé cristã, agora romana, adulterada, se tiram os altares dos deuses, ou melhor, se tiram as estátuas e os ídolos dos altares da cultura e do culto romano e começam a se colocar imagens. Que imagens são essas? Essa é a grande pergunta. Onde tem autoridade na palavra, na doutrina cristã, seja numa Bíblia católica, evangélica, seja a Bíblia qualquer, onde tem autoridade para fazer estátuas, imagens de João, de Pedro, de Maria, e aí começa uma cambada de santos a aparecer, tirando, logicamente, o panteão greco-romano e colocando agora Maria. Ou seja, era uma cultura pagã de altares dentro do templo, e ali em toda essa harmonia fantasiosa, onde se levantava ouro, muitas vezes, pedras preciosas, você pode ver. E a igreja romana adotou isso, e você pode confirmar, em qualquer lugar onde haja um, entre aspas, templo católico romano, você vai ver sempre ostentação, poder. Na Idade Média, principalmente quando se roubou muito ouro dos países colonizados, dos continentes colonizados, por exemplo, do Brasil, se levou muito ouro, muita pedra preciosa, tanto a coroa portuguesa como a espanhola, roubaram muito e encheram altares com ouro, com pedras preciosas, demonstrando o poder. Que entrava nessas catedrais, nesses templos, tinha que vir até o altar, inclusive era proibido até dar as costas, tinha que se ajoelhar diante do altar, vir diante dessas imagens para reconhecer a presença do Deus Todo-Poderoso. Mentira! Mentira, falácia, politicagem, engodo maligno, coisa que não procede, isso não está na doutrina, isso não está nos ensinos que Yeshua ensinou, não está nem na cultura judaica, muito menos na cultura judaica. Então, esse costume de chamar lugar da frente lá, onde fica o púlpito normalmente, chamá-lo de altar, não é um costume cristão, não é uma doutrina cristã e não é uma dogmática exigida segundo essa sã doutrina, segundo a palavra de Deus. Não podemos aceitar isso. Então, preste bem atenção. Dizer, estou fazendo altar, eu já fui em algum lugar onde
se usa o costume, às vezes pegamos esse costume sem querer. Estamos edificando o altar, edificando o altar. E eu já vi pastores, gente, fazendo isso. Levantar essa plataforma que é chamada de altar, e muitos vamos consagrar o altar, e pegam azeite, começam a derramar azeite. Jesus estão fazendo um cambalacho, uma mistureba de tanta coisa que não procede da doutrina, não nasce do coração, da essência da palavra, e isso com certeza às vezes deixa a desejar, deixa muito o que desejar. Então nós temos que corrigir isso. Isso não pertence. Então, para começar, nós não temos templo. Nós não temos templo. Esse salão onde a gente se reúne, ou prédio, ou aquelas edificações com janelas compridas que se fazem, isso nunca foi templo. Isso é um prédio. É um prédio que, logicamente, vai ser dedicado para se reunirem os fiéis para buscar ao Senhor, mas é um lugar comum. Quem é templo? Nós somos santuário. Nós somos santuário do Deus vivo. Paulo fala categoricamente para os coríntios, ele declara isso e diz em 1 Coríntios 3,16, nós somos santuário do Deus vivo. Eu sou o templo agora. Agora não tem mais templo. O próprio Yeshua declarou que ia derrubar esse templo. E acabou, e de fato se cumpriu. E não ficará pedra sobre pedra. E isso aconteceu. Tito levou pedra sobre pedra de toda a estrutura e de toda a edificação ali do que era o templo naquele tempo em Jerusalém. Roma dominou ali toda essa região e oprimiu durante muito tempo. Então, queridos, isso não procede. Nós somos templo de Deus. 1 Coríntios 3,16, vou anotar aqui. 1 Coríntios 3,16. Nós somos santuário de Deus. 2 de Coríntios 6,16 em diante. 2 Coríntios 6,16. Aqui vou ler, vou pegar a palavra. 6,16. Olha o que diz aqui, algo muito importantíssimo. Por quê? Porque aí nós vamos provar que esse negócio de altar, dentro do templo, ídolos, não tem nada a ver com o contexto de sermos agora nós o santuário de Deus. E Paulo está sendo bem claro aqui. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 6,16 em diante. Que ligação há entre o santuário de Deus... Santuário de Deus. Cadê o santuário de Deus? E os ídolos? Ou seja, o que estavam dizendo, já naquele então, muitos procuravam templos, muitos procuravam, porque havia a cultura romana que tinha seus ídolos, isso não tem nada a ver com a gente, Paulo está dizendo. Porque agora nós somos santuário do Deus vivente. Esqueçam esses templos onde há ídolos. A cultura romana ensinava, propagava isso, em todo lugar levantava templos com seus ídolos. E nós não precisamos desses templos, porque a igreja foi se espalhando, foi alcançando a Europa, a Ásia Menor, foi avançando para a África, e aí começaram os costumes pagãos. Aí Paulo está dizendo com autoridade, não tem nada a ver os templos com os seus ídolos, isso não tem nada a ver conosco. Por quê? Porque nós somos santuário, nós somos templo desse Deus vivente. E, como ele disse aqui, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que interessante. Está citando logicamente o que o profeta falou. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Aí serei pai e vós sereis para mim filhos e filhas. Assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, olha que interessante. Então, essa questão de um templo, estamos levantando um templo, vamos fazer o altar, vamos consagrar o altar, é conversa pagã. Eu sou templo. Ah, mas Natanael, tem um lugar que nós nos reunimos? Claro, nós temos um salão, nos reunimos, eu sou pastor, queremos deixar o lugar bem bonito, bem acomodado, para a pessoa se assentar, ouvir a palavra, de preferência o ar-condicionado, tudo maravilhoso. Claro que sim, tem meu aval e é maravilhoso ter em qualquer lugar onde nós nos reunimos. Como também se eu quero passear e ter uma casa de passeio, não tenho, mas se tiver, eu quero ter o bom e do melhor. Dentro da minha casa, quero ter o bom e do melhor. Em qualquer lugar onde eu estou, se eu vou num hospital, eu quero ser atendido num lugar de bênção, onde haja do bom e do melhor. Quem não quer? Quem não quer? Isso é para qualquer lugar, não é porque a casa de Deus, não. A casa de Deus é você. A casa de Deus é o seu coração, a sua essência. O altar
está aqui dentro. E aqui eu agora, diz Paulo em Romanos 12, ele é Romanos 12, nós somos sacrifício vivo. Eu sou o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cristo morreu pelos meus pecados, é um sacrifício eterno, mas eu morro juntamente com Cristo e eu morro para o mundo e agora eu vivo e ando em santidade e eu sou agora um altar, um templo, um santuário que está em conexão, que não precisa mais de sangue derramado, porque Cristo me purificou, Cristo me salvou, o seu sangue me limpou para sempre e agora eu sou altar vivo e ele habita em mim. Acabou. Agora, se eu me reúno com a grei do Senhor, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, por causa de nós, ele está presente. Isso não é somente num lugar chamado igreja, porque igreja são as vidas, mas esse edifício pode ser um lugar de reunião, mas também pode ser numa praia. Pode ser na montanha, pode ser no monte, pode ser embaixo de um pé de uma árvore, pode ser ou não pode ser. Não diz o lugar, em qualquer lugar onde há pessoas reunidas ali, ele estará presente. E nós, em conjunto, seremos a eclésia, seremos a igreja, e eu individualmente sou o templo e santuário do Deus vivo. Então não tem negócio de altar. Eu agora tenho um altar aqui dentro, e esse altar é colocado como simbologia da minha santidade, minha comunhão, meu sacrifício vivo diante dele e acabou. Eu já vi gente, por incrível que pareça, já vi pastores, olha só, que são tão religiosos, estão místicos com costumes, e muitos deles são normalmente esses reformados que herdaram muita coisa da igreja apostólica romana. Temos os luteranos, temos os presbiterianos, os congregacionais herdaram muita coisa, inclusive aqueles que batizam bebês, costumes pagãos, costumes católico-romano, e foram herdados, e são evangélicos protestantes, mas herdaram. E normalmente são sectaristas, nós presbiterianos, nós batistas, nós wesleyanos, são esses que normalmente são muito conservadores nas tradições e não vivem o evangelho real daquilo que é a doutrina santa do próprio Cristo, da palavra, e preferem tradições. Sempre ensino de que os costumes e tradições não são doutrina, não pertencem à palavra de Deus, aos dogmas da palavra de Deus. Como, por exemplo, estou citando aqui batizar bebê. Isso em nenhum lugar da história da cristandade de uma igreja santa apostólica em Jerusalém é permitido batizar um bebê. Isso não existe. Mas a cultura romana introduziu isso e, logicamente, se o bebê não é batizado, não estou falando desse assunto agora, mas é um exemplo, entre tantas outras coisas. Então, o altar é consagradíssimo, essa plataforma que tem 2, 3 blocos acima e tem um púlpito, é chamado de altar. E eu vi já gente tradicional assim que proíbe subir mulheres no altar. Olha onde chega a religiosidade. Outra gente, às vezes uma criança sobe e fica correndo e é abismante. Como se uma criança fosse algo pecaminoso, maligno, diabólico. Uma criança correndo no altar. Pega essa criança que está correndo no altar. Meu Deus. Querido, criança deve se comportar em qualquer lugar. Se meu filho, quando pequeno, ia em algum lugar, numa casa, numa visita, e ele ficava correndo, eu segurava ele porque ele está na casa dos outros. Se eu vou na escola e ele fica correndo, ele tem que se comportar, ele tem que parar de correr porque ele tem que ser educado e se sujeitar. Agora, independente se está em qualquer lugar. Agora, porque no altar não pode andar, não pode subir uma criança para correr. Oh, fariseus hipócritas! Estão coando o mosquito e estão engolindo o camelo, está cheio de gente assim, hipócrita, tampando o sol com peneira, são malignos, são de Belial, eles querem calar a palavra, querem calar a profecia, querem matar se for necessário um profeta que ensina a verdade. Isso é algo diabólico, é algo satânico, e nós precisamos levantar a voz nessa última hora e falar assim, nós não podemos nos curvar a dogmas de homens, a tradições pagãs, há tradições de culturas que não estão na sã doutrina. Só porque a igreja tradicional trouxe isso, vamos fazê-lo? Não, sinto muito. E nós vemos essa ação no denominacionalismo. Sempre os denominacionalistas, aqueles que batem no peito e falam, nós fulano de tal, são os que propagam esse tipo de cultura. Então, não podemos
Não podemos aceitar isso, tá bom? Temos aqui a palavra púlpito. Aqui eu falei Misbeach, é altar. Temos Mishkan, que é tabernáculo. Heichal, que é templo. Essa é a palavra certa no hebraico. E a palavra Migdal, essa palavra aparece em Neemias. Lembra quando Esdras foi colocado um púlpito de madeira? Migdal. Neemias 8.4, Neemias 8.4. É a primeira vez, ou a única vez que aparece a palavra púlpito, inclusive de madeira. Mas esse púlpito não fazia parte da cultura judaica. O púlpito era um lugar onde alguém fazia oratória, queria ensinar, que às vezes era usado até nas sinagogas, e nesse púlpito se pregava. Agora, esse púlpito não tem nada a ver com o altar. O que nós temos dentro dos salões, ou dos edifícios, para não falar templo, dos edifícios evangélicos hoje em dia, cristãos, é um púlpito. E uma plataforma, um púlpito, que não é mais santa, porque simplesmente está numa posição de relevância. Não. É simplesmente um púlpito de madeira, ou de pedra, ou de mármore, de o que for, mas ali é elevado para que as pessoas possam olhar a quem está pregando. Simplesmente isso. Agora, nenhum canto físico é mais santo do que o outro. Agora, eu sou santo, você pode se santificar e você ser santo e andar em santidade. Então, não vamos confundir as coisas, porque isso traz um nó na mente, e muita gente hoje em dia, às vezes, está seguindo costumes, porque lhe ensinaram, porque o processaram, porque a dogmática da sua igreja, porque a dogmática da sua denominação, ou desses moveres que nós vemos tanto aí, moveres, e sempre estou falando desses moveres, porque ensinam e vão te encaixotar, e vão te falar o que é certo e errado com base nessa caixinha, vão te condenar, vão te aprovar, vão te disciplinar, vão te dar tabelinhas segundo essa caixinha. Por quê? Porque a dogmática, a tradição da sua denominação ensina, isso não é de Deus. Eu creio que você está entendendo. Se você está compreendendo, deixe um comentário. Às vezes você já se pegou falando, eu vou para o altar. E parece que ir para o altar e ajoelhar-se, algum diz, traga seu sacrifício no altar. Meu Deus, que sacrifício é esse? Onde está isso com base bíblica? Aí, ainda dentro do salão ali, da reunião? Se altar era lá fora, não tem nada a ver. Então, às vezes nos pegamos falando isso. É importantíssimo ver as palavras na sua etimologia para compreendermos. Te convidamos para estudar conosco. Na descrição do vídeo está aqui o link para você estudar, conhecer, compreender e principalmente saber o que é a doutrina cristã. Eu te faço uma pergunta e quero que você me responda. Responda se você é corajoso. Onde você congrega, te ensinam a doutrina cristã verdadeira ou te ensinam a dogmática da sua denominação? Responda aí para mim. Você sabe discernir o que é dogmática humana do que é costume da sua denominação e o que é realmente a sã doutrina? Tá bom? Aprenda isso, que o Senhor te ilumine. E minha obrigação é, como pregador, ensinar a sã doutrina. Que o Eterno te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.